Olá, eu me chamo Jéssica, sou professora de enfermagem, sou especialista em nefrologia e gerenciamento dos serviços de enfermagem pela Unifesp. Eu sou gerontóloga, o mestrado foi na PUC, em Perdizes, São Paulo, curso doutorado, Engenharia Biomédica na Universidade Brasil, leciono há 18 anos. Eu sou enfermeira e sou dentista. E hoje eu vim abordar um tema extremamente importante para a saúde do trabalhador, que é a NR32. Aqui, essa legislação foi imposta pelo Ministério do Trabalho. Para quê? Para ter o cuidado maior com a saúde do trabalhador. Nós estamos expostos a vários riscos. E devido a isso, é necessário um cuidado para evitar patologias futuras e essas patologias elas podem levar à morte quando elas não são prevenidas. Então, o Ministério ele impõe e estabelece proteção e segurança à saúde do trabalhador. Esse trabalhador, ele está numa área hospitalar, ele está na rua, ele está na escola, ele está em qualquer local. Então, todo trabalhador é necessário ter todo esse cuidado. O objetivo da NR32, além de prevenir o acidente, tem o adoecimento, que é o pior. Quando a pessoa está adoecida, ela tem bastante dificuldade de restabelecer a sua saúde. Porque o organismo dela fica extremamente fragilizado e existe várias bactérias ou micro-organismos que está ali debatendo com a pessoa e a gente entra com antibiótico, entra com medicação e a pessoa mesmo recebendo todo esse cuidado, ela pode sim ter uma melhora, recuperar, eliminar todos esses fatores agressivos para o organismo dela, ou ela pode ter uma piora porque o organismo dela não deu certo com esse tipo de tratamento e ela tem que fazer outros tratamentos. Nada melhor do que uma prevenção e um acompanhamento, que é o que a NR32 impõe para o trabalhador, para todos os profissionais. Então, esses riscos presentes que a gente vê no dia a dia, é o contato que a gente tem, principalmente na área da saúde, você vai ter o contato com o paciente. O paciente, dependendo do procedimento, você vai estar exposto aos materiais biológicos, que são sangue, saliva, você vai ter esse contato com o paciente, o suor do paciente, ou seja, existe todo esse contato que você tem que também ter consciência de seguir essa norma, para você ter proteção. Uma das proteções é a vacina. A recomendação é qual? Capacitação. O que é capacitação? Capacitação nada mais é do que você qualificar aquele colaborador, qualificar aquela equipe da saúde e qualificar quem não é da saúde, mas está envolvido com a área da saúde. Vamos colocar um exemplo, qualquer ambiente hospitalar, qualquer ambiente de saúde, você tem uma equipe multidisciplinar de várias áreas. Então, quem está na área da saúde tem por obrigação ter o conhecimento de como se prevenir, como que você tem que ter a postura na hora do cuidar para proteger o nosso paciente, cliente e proteger a nossa saúde. Por quê? Fora dali, a gente tem uma família e a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que ter o cuidado de cuidar da pessoa que precisa do nosso cuidado e, ao mesmo tempo, a gente precisa se cuidar para poder cuidar também da nossa família. E os outros colaboradores que estão envolvidos também, mas que não têm esse contato biológico, também têm que ser orientados em relação ao cuidado que deve ter em relação à parte biológica. A parte biológica, como eu já coloquei, sangue, suor, saliva,
Às vezes a pessoa que chega, o cliente que chega, o trabalho que você tem, ela está doente, querendo um cuidado, e às vezes o comportamento que ela tem, a agitação que ela tem, a gente tranquiliza e a gente dá todas essas orientações. Uso de óculos, uso de luva, que são os EPIs, né? Às vezes os aventais, touca. Então, tudo isso é uma proteção e a NR32 traz para a gente. A quem vai estar atingindo? O próprio setor da saúde. Você tem que fazer vários exames laboratoriais, por exemplo. Ainda existe aquele profissional que calça a luva de procedimento, coloca o óculos, coloca a máscara, coloca o EPI. Faz todo o procedimento. O que o profissional faz? Rasga o dedinho da luva. Está errado. Está errado isso. Vocês precisam entender que na hora de uma punção, de um acesso venoso, é necessário conscientização. Utilizar a técnica adequada, colocar o EPI adequado, fazer uma punção adequada. Se você estiver paramentado adequadamente, com óculos, com máscara, com a luva e sem danificar mesmo, você vai fazer um procedimento correto e você não vai ter o risco de nenhuma forma de ficar contaminado. Outro detalhe importante nesse exemplo de coleta de exame laboratorial: não reencapar a agulha. Ela precisa ser descartável da mesma forma que você utilizou do paciente, coloca no descarpaque. É uns erros assim que a enfermagem ou alguém da área da saúde insiste em permanecer. Utilizou o pérfuro no paciente, descarpaque. Isso é fundamental. Aqui atinge os empregados das empresas terceirizadas, cooperativas, prestadores de serviço. Por que atinge a empresa? Se eu tenho um trabalhador que ele sofreu um acidente, o que vai acontecer? Dependendo do acidente, ele vai ficar afastado. Então, eu vou precisar colocar outro trabalhador naquele local. Vai atingir a empresa, vai atingir a parte administrativa. Por quê? Porque eu vou ter que contratar um outro colaborador para poder estar prestando serviço, tenho que qualificar aquele colaborador. A engenharia do trabalho orienta sobre o EPI, dá essa instrução, fornece o material, mas se o novo colaborador também não utilizar corretamente, vai ser o próximo acidentado. Então, vocês precisam compreender que precisa estar utilizando a norma corretamente da NR32. É uma prevenção que você vai ter para a sua saúde. Enfim, todos os trabalhadores da área da saúde têm que ter essa conscientização, porque ele precisa preservar a qualidade de vida dele e ele tem que manter também a qualidade de vida melhor de quem veio procurar o serviço de saúde. A responsabilidade da NR32, ela é solidária. Por quê? Ela compartilha, ela divulga, ela orienta, ela explica. E isso tem que ser seguido. Um dos exemplos da NR32 são os adornos. Nós da área da saúde adoramos. Então, o que acontece na nossa área da saúde? Adornos são brincos, colares, pulseiras, relógios, até aliança. Em diversas instituições está sendo proibido o uso durante o horário de trabalho, durante o atendimento ao nosso paciente cliente. Por que tudo isso? Dependendo do tamanho desse adorno, ele acaba atrapalhando na hora do atendimento. Aí, em vez de você ajudar naquela situação de estresse para colaborar com a saúde de quem está precisando, você acaba colocando a sua vida em risco, porque com os seus adornos você acaba se acidentando. Por isso que a NR32 está extremamente rigorosa em relação a isso e acaba sendo proibido. Então, você chega no seu horário de trabalho, você tira, fica uniformizado, utiliza o seu EPI, na hora que você vai embora, você pode estar colocando novamente. Não há problema nenhum.
o que é interessante vocês saberem que no momento de uma parada cardiorrespiratória, você está lá com o colar, aquele colar você está lá massageando e massageando, a dor não vai atrapalhar no momento que você vai estar fazendo o procedimento. Você está lá com o cabelo solto, por exemplo, o brinco grande. E conforme você vai estar fazendo o procedimento, nesse mesmo exemplo, você vai acabar se ferindo, se machucando. Então você tem que evitar. Se vestindo adequadamente, utilizando o material adequadamente, risco nenhum você vai ter. Tenha certeza disso. Para que implementar a RN32? É muito simples. Ela é necessária. Ela é necessária, mas ela só vai ser bem feita se todos aderirem à mesma. É necessário você aderir. Você consegue entender? Olha, você tem a participação efetiva. Como? Você tem a comissão institucional. Quem são essas pessoas? Elas existem? Então você tem bastante comissão que orienta e orienta. E ela orienta documentando. Ela orienta todo o ano. Por quê? A empresa está preocupada com a saúde do colaborador para que ele preste uma excelente assistência a quem o procura. Por isso que acontece essa orientação que a gente chama de aprimoramento. Como funciona? A gente tem a CIPA. Então, na instituição privada, existe uma votação. Essa votação são alguns colaboradores que participam e querem orientar todos os colaboradores da empresa em relação à sua segurança do trabalho. Como a empresa funciona, quais os riscos que ela oferece e como que você tem que trabalhar para não ter nenhum tipo de acidente durante o período de trabalho. E assim, além dela fornecer o material, o que ela espera é que você utilize. Não adianta você ter a orientação, ter o material, compreender e não utilizar. Vai adiantar do quê? De nada. Aí nós temos, nas instituições públicas, o CONSATS. A gente tem o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho. A gente tem também a CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Por fim, ainda há uma semana para falar sobre isso, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Como que funciona tudo isso? Nós temos a Engenharia do Trabalho, que trabalha juntamente com a segurança do trabalho, e a gente tem o dono da empresa que se preocupa com você trabalhador. Além dele te dar um emprego, ele quer que você tenha um conforto nesse emprego. Ou seja, você é um excelente colaborador, você é uma pessoa que se preparou para o mercado, para estar ali na empresa, e você é orientado para estar seguindo a NR32, para a gente poder ter você e contar com você sempre. Você tem seu horário de trabalho para ser cumprido, a gente tem os nossos clientes para ser cuidados, que ele vai estar ali diariamente. E como eu tenho confiança em você, trabalhador da minha empresa, totalmente pronto para estar atendendo toda essa demanda que vem para mim, nossa, isso é maravilhoso. Então, o dono da empresa coloca toda a confiança no segurança de trabalho como no engenheiro do trabalho e deixa você, meu colaborador, pronto para atender a todo esse público que vem até você. As pessoas, quando procuram determinada empresa, é por credibilidade. Então, é a confiança, é a segurança, é a necessidade individual e às vezes até coletiva de estar procurando o seu estabelecimento para poder estar utilizando. E quando elas encontram em você, colaborador, uma pessoa clara, objetiva e que trabalha com todas as normas da NR32, essa empresa que o consumidor vai procurar. É esse colaborador que você tem que ter.
Você percebe que a NR32 te coloca como um colaborador que veste a camisa da empresa? Você percebe que existe toda essa comissão na empresa pública e privada para poder estar ajudando a você continuar vestindo a camisa da empresa? Você percebe o quanto sua saúde é importante? Eu percebo. E ela é importante. Descumprimento. Nossa, quando acontece o descumprimento da NR32 é um problema. É um problema para a empresa, é um problema para o trabalhador. Os dois vivem um problema. O descumprimento de normas de segurança em medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e o pagamento de multas impostas por auditores fiscais do trabalho e da vigilância sanitária do trabalho. Isso significa o quê? Se você está numa empresa, que foi o exemplo que eu dei até agora, a empresa faz tudo, tem a comissão, tem o engenheiro do trabalho, tem todo um suporte para você. E você segue exatamente igual o que eles pedem. Isso é maravilhoso. Você trabalha com segurança. Mas e se a empresa que você trabalha não te oferece nada? Então a empresa está errada? Com certeza, a empresa está errada. Por quê? Ela não está cumprindo a NR32. Se o colaborador ele não tem o material adequado para ele poder estar ali trabalhando, ele está exposto a vários riscos, principalmente o biológico. Ele não tem o EPI, ele não tem essa comissão, essa segurança, um engenheiro para poder estar instruindo, estar orientando. Essa empresa está trabalhando errado. E se essa empresa está trabalhando errado, ela pode sim ser autuada, ela pode sim estar sendo multada, porque ela tem que se adequar às normas corretamente. Então, ela só pode exigir do trabalhador colocando ele numa qualidade, numa condição que ele trabalhe adequadamente, que ele não tenha riscos. Agora, se a empresa te oferece tudo e você não utiliza, o errado é você. Você, colaborador da empresa. Então, se acontecer algum agravo à sua saúde, a empresa não tem responsabilidade sobre vocês. Por quê? Ela te qualificou, ela te orientou, ela te forneceu material. Por que que você não utilizou? Já outra empresa não cumpre nada, não te dá recursos, você está exposto, a empresa está errada. Isso daí deu para entender? Vacina. Nossa, a vacina é fundamental. A vacina ela é gratuita. Você pode estar recebendo na própria instituição que você trabalha ou na UBS ao entorno dela. E aonde você mora também, próximo à sua residência, você tem que tomar a vacina. É o único meio que nós temos de prevenção. Desde o nascimento você já toma essa vacina, na fase adulta também. Então o trabalhador, para ele ter segurança, a empresa também exige que ele tenha a vacinação em dia. O que é isso? A vacina é uma proteção, você vai ter que estar tomando ela, a antitetânica, a hepatite B é obrigatória. É obrigatória porque você vai ter contatos com materiais e você vai estar expostos a eles. E você tem que entender que são 3 doses, não adianta tomar a primeira dose e esquecer, não vou tomar o restante, não. Você tem que ter consciência que você tem que ter as 3 doses, você tem que ter consciência que você faz um exame laboratorial de sorologia, que ele vai confirmar se você realmente tomou a vacina e que você já está imune a essas patologias. Olha a preocupação que a empresa está tendo com você. Além de te conscientizar, te colocar para você tomar vacina, você ainda tem que dar uma devolutiva através do exame laboratorial. Aí sim você realmente vai estar protegido. Isso é maravilhoso. E essa proteção é válida por 10 anos. Passado esse período, você tem que tomar a vacina novamente e a cada 10 anos você vai estar repetindo essa dose. Então, a NR32 abrange como obrigatoriedade, tá? Difteria, tétano e hepatite B.
é necessário reforço a cada 10 anos. Sorologia. Tomou as 3 doses, faz o exame da sorologia para confirmar que você realmente está imunizado. Tudo isso, quem recomenda é o Ministério da Saúde. Você paga por essa vacina? Não, ela é gratuita. E mesmo assim, tem colaborador que não quer tomar vacina. E sendo que é uma proteção individual para a própria pessoa. Vamos se conscientizar, entendeu? Aqui são as referências bibliográficas. Esse conteúdo, ele foi retirado da Anvisa. Então, a Anvisa todos conhecem. A gente tem que estar seguindo todo esse protocolo, porque ali é bastante esclarecedor a forma que a gente tem que estar trabalhando na saúde. Corém, que é o órgão que eu trabalho como enfermeira, então o Corém ele abrange bastante, ele foca e ele fica bastante preocupado em todos os aspectos da área da saúde envolvendo a enfermagem geral, além da saúde. Vocês podem também estar acessando o nosso WhatsApp. Mudou o número, mas pode adicionar. O telefone é 11, Estado de São Paulo, 9 5061 8443. Azevedo Consultorias. Obrigada por sua atenção.